você que está a nos acompanhar neste vídeo, seja muito bem-vindo. Nós queremos iniciar com este pequeno vídeo as nossas meditações acerca da Palavra de Deus escrita, que é a Bíblia Sagrada. Então, como você sabe, aqui no Brasil, durante o mês de setembro, a Igreja nos convida a meditarmos, a rezarmos com a Palavra de Deus. Nós somos convidados neste mês, não somente neste mês, mas durante todo o ano, mas de uma maneira muito especial durante o mês de setembro, a estreitarmos a nossa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo por meio da Palavra de Deus escrita, da Palavra de Deus contida na Bíblia. Então, para que nós possamos realizar bem tudo aquilo que nos propomos a fazer, eu vos convido a rezarmos juntos, a pedirmos a Deus as suas luzes, pedirmos a Deus que Ele nos torne instrumentos em suas mãos para que venhamos a realizar naquilo que iremos fazer a sua santa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor nosso Deus, que faças descer sobre nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, que Ele nos conduza nestes momentos, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto nós nos pedimos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs cristãos católicos, este vídeo é dedicado para nós que desejamos crescer em maturidade, em proximidade com a Palavra de Deus. Muitas coisas já foram escritas e postadas sobre estas temáticas que vamos refletir, mas também eu quero me colocar como instrumento nas mãos de Deus para que possa contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual e para o crescimento da Igreja. Então você que está nos acompanhando, tenha bem presente esta nossa intenção. Nada queremos para nós, não queremos honra nem glória, mas queremos justamente ajudar de alguma forma com o processo de evangelização. Então, por isso mesmo, já convido você a tomar a sua Bíblia em mãos e abri-la no Evangelho escrito por São João e lermos no capítulo 1, os versículos 1 e 2 e 14, e já de antemão irmos entendendo como a gente vai compreender a essência, a riqueza contida na Palavra de Deus escrita. E São João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então, como vocês devem ter percebido, tudo o que existe é fruto de uma ação divina. A palavra criadora de Deus, o Verbo criador de Deus, é Jesus. O Jesus que se encarna, que diminui a distância entre o ser humano e Deus.
E a Bíblia, a palavra de Deus escrita, ela é justamente a história de como este Deus, pouco a pouco, vai se revelando na história humana para que o homem possa adentrar no conhecimento de Deus e encontrar na pessoa de Jesus a culminância da sua revelação. A Bíblia é como que uma pedagoga que vai pouco a pouco mostrando-nos o caminho e nos encontrarmos com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então, irei partilhar algumas coisas que com certeza vocês já ouviram muitas pessoas dizendo, mas é preciso que nesse início de meditações venhamos a nos lembrar. Então, o que é a Bíblia? Como já disse a vocês, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. É uma parte da palavra de Deus. Mas a Bíblia, como nós a temos hoje, como vocês têm aí em sua casa, ela é fruto de um tempo, de uma confecção, de uma história. Então, esta Bíblia que nós cristãos católicos usamos, ela contém 73 livros. Livros que foram escritos mais ou menos entre 1200 antes do nascimento de Jesus até 100 anos depois do nascimento de Jesus. Então, são 1300 anos de confecção, de escrita dos livros sagrados para que nós possamos ter em mãos a Bíblia tal como nós a conhecemos hoje. E então, se foram 1300 anos para que a Bíblia fosse escrita, então a gente já vai percebendo que Deus precisa se utilizar de homens, de pessoas para escreverem esta sua história. Homens que, ao longo de suas vidas, foram iluminados por Deus, pelo seu Santo Espírito, e foram descobrindo nos acontecimentos da vida aquilo que era uma ação de Deus para ele. Então é por isso que a gente deve ter bem presente em nós que o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Deus, quem misteriosamente inspira tudo aquilo que está presente na Bíblia. E aí pode vir um primeiro questionamento. Mas, na Bíblia eu encontro histórias de fracasso. Na Bíblia eu encontro histórias de pecado. Na Bíblia eu encontro histórias de homens que abandonaram a Deus. Então vejam, nós estamos diante de uma realidade muito própria do ser humano. As inconstâncias próprias do ser humano. Nós tomamos decisões com muita boa vontade, com muito desejo de realizá-las, mas em alguns momentos pode ser que a gente venha dar um passo atrás. Isso não significa dizer que Deus nos abandonou. Isso não significa dizer que Deus não está à nossa espera. E isto também não significa dizer que mesmo nesses momentos de fraquezas Deus nos tem abandonado. Ao contrário, Deus sempre está perto de nós. E quando nós caímos em si e damos o passo para recomeçar, nós descobrimos que é por meio de Deus. É Ele quem nos faz recomeçar. Então, na Bíblia você vai ver pessoas que Deus usou, mesmo por meio de suas limitações, que Deus usou para cumprir os seus desígnios, a sua vontade. Então, é preciso que a gente venha a voltar a reforçar tudo aquilo que estamos dizendo. Então, a Bíblia é a história escrita de Deus que se revela na vida humana. É Deus que se revela na história.
É Deus quem age em favor do seu povo, mesmo que este povo muitas vezes não saiba como. Mesmo que este povo não entenda como Deus agiu, como Deus os livrou, como Deus os conduziu, mas é sempre Deus que age. Então, se a Bíblia é fruto de uma experiência humana entre o homem e Deus, se a Bíblia é fruto de uma ação em que o homem percebe Deus a o conduzir, logo, nós devemos ter presentes que a palavra de Deus, que por trás destas palavras escritas por homens, desta palavra que muitas vezes traz aquilo que é humano, está a palavra única de Deus, a palavra do próprio Deus, do início ao fim, do Gênesis até o Apocalipse, nós iremos encontrar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e todo o Novo Testamento mostra a ação, a revelação de Deus ocorrida em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desta forma, o homem é capaz de ver em sua história a intervenção divina. O homem não pode nunca estar longe desta concepção de que Deus está com ele. E assim, nós iremos encerrando este primeiro vídeo. Encerrando no sentido de que nós descobrimos, nestes primeiros momentos, aquilo que é a centralidade da nossa fé, aquilo que é a centralidade da Palavra de Deus, aquilo que é a razão de ser da Bíblia Sagrada, aquilo que é a motivação que fizeram com que tantos homens, ao longo de tantos anos, desprendessem um pouco do seu tempo para escrever, mesmo que eles não soubessem que estavam escrevendo as Escrituras Sagradas, que fizeram com que eles desprendessem do seu tempo para colocar nos pergaminhos, nos papiros, nos velinos, tudo aquilo que Deus os inspirava. Então, a Bíblia é Cristo. A palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus revelada é Cristo. A palavra de Deus que aqui está contida é Cristo. Nunca nos esqueçamos disso. Cristo é o início e o fim. Cristo é a razão de ser da nossa fé. Cristo é a razão do nosso existir. Então, a você muito obrigado e nos encontraremos no próximo vídeo. Deus nos abençoe.